Nosso tema agora é educação. Olha só, professora, diretora executiva do Instituto de Desenvolvimento da Educação e ex-secretária de Educação aqui do estado, Cláudia Santa Rosa, fez um estudo aí, divulgou um estudo que mostra aí um cenário de exclusão escolar, não apenas do Brasil, foi um estudo feito pela Unicef, mas que ela avaliou, mas também aqui no Rio Grande do Norte, viu? A professora destacou aí, aqui, esse levantamento que fez que 24,9% da população de jovens e adolescentes entre 6 e 17 anos aqui no estado não frequentou a escola em 2020, Tiago Rebolo. Pois é, um dado extremamente preocupante, Ana. Mas ela está aqui para trazer mais detalhes para a gente conversar sobre os impactos para a educação da suspensão das aulas presenciais. Como foi esse ano de ensino remoto, ensino híbrido, como vai ser essa retomada, que ainda não tem data para acontecer, do ensino presencial aqui no Rio Grande do Norte, no país. Muito boa tarde, professora Cláudia Santa Rosa, diretora executiva do Instituto de Desenvolvimento da Educação. Seja bem-vinda. Boa tarde, Tiago, Ana Karina, Marco Trigueiro e toda a audiência do 12 em Ponto, não é? Sempre muito qualificada e que traz, não é, a essa mesa debates dos mais essenciais, não é, importantes. Professora Cláudia Santa Rosa, há muito tempo a gente vem debatendo aqui no 12 em Ponto, né, o prejuízo para os estudantes, principalmente da rede pública, durante este período de pandemia. Os estudantes estão há 400 e tantos dias já sem aulas na rede pública. Na rede privada, esse prejuízo não é tão grande assim, porque foi autorizado o retorno. Então, desde o ano passado, as escolas privadas prepararam, os estudantes estão em sala de aula, ou de forma presencial, ou remotamente, porque tem condições, né, de assistir uma aula no formato remoto, virtual, enfim. Na rede pública, a gente vê aí grandes prejuízos. E agora a senhora está trazendo números, né? Porque a gente falava assim em uma coisa mais subjetiva, agora a senhora traz dados mais concretos, números desses prejuízos. Olha, na verdade, Ana Karina, esses prejuízos, eles vêm sendo, nos últimos meses, tratados, trabalhados, levantados por algumas instituições, não é? Através de pesquisas, e a última que foi divulgada a semana passada, no Dia Internacional da Educação, dia 28 de abril, foi justamente um levantamento sobre o cenário da exclusão escolar na pandemia, não é? E o dado, ele realmente não é bonito, não é para a gente se orgulhar em nada, porque o Brasil acumula aí um prejuízo de mais de 5 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, que em novembro de 2020 estavam sem aula, né? Que foi o mês que o estudo demarcou para apresentar os dados. Qual então, o contingente, professora? 5 milhões de brasileiros 5 milhões. Entre 6 e 17 anos em uma população de não qual tamanho? Estavam com acesso numa população que eu não sei precisar agora exatamente esse número. Sei que no Rio Grande do Norte, essa população ela é de pouco mais de 600 mil, né? E o estudo mostra que 160 mil entre 6 e 17 anos não tiveram aulas em novembro de 2020. Ou seja, aproximadamente 24%, né, Ana? Quase 25%, é 24,9%. Agora, esse dado, ele é muito interessante porque ele não traz exatamente a população que está matriculada na educação básica, que compreende educação infantil, que não foi contemplada. As crianças com menos de 6 anos, elas não estão contempladas nesse estudo. Os jovens também acima de 17 anos, que nós sabemos que há uma população significativa que infelizmente não concluem o ensino médio no tempo desejado por todos, que seria aos 17 anos. Essa realidade a gente não tem essa realidade. Então, eu disse, quando analisei
um pouco esses dados que o problema é maior do que o relatório do Unicef aponta, porque a gente tem jovens além dos 17 anos ainda cursando o ensino médio, por exemplo, né? Às vezes até o ensino fundamental através da educação de jovens e adultos. Porque estão justamente fora de faixa, né? Atrasados. Agora, mesmo desconsiderando esses fora de faixa, esses que estão atrasados, esse estudo do Unicef já apontou que o Rio Grande do Norte é o segundo pior entre os estados do Nordeste e o sexto pior entre os 26 estados e o Distrito Federal. Então, a situação do Rio Grande do Norte é muito preocupante, professora. Eu disse, inclusive, que o Rio Grande do Norte perdeu para a Bahia e para a geografia da região norte. Porque os estados todos que a gente ficou, não é, à frente, exceto a Bahia, são estados da região norte que nós sabemos qual é o cenário, as questões geográficas, as dificuldades de acesso, não é? Até de deslocamentos. Então, realmente é bastante preocupante, porque outros estados do Nordeste, eles ficaram com percentuais, né? Quase todos com percentuais ali por volta de 12%, 10%, ou seja, metade do percentual. Um terço, né? Porque a gente vai chegar a 20, quase 25. Metade os que ficaram ali por volta de 12, né? Professora Cláudia, então, para a gente resumir aqui para o nosso ouvinte, então a gente tem o seguinte dado: 1 em cada 4 estudantes, 25%, entre 6 e 17 anos que deveriam estar na escola, não tiveram acesso ao ensino em 2020 por causa da pandemia, das restrições que foram impostas, das dificuldades de acesso eventualmente ao ensino remoto. Eu queria que a senhora detalhasse um pouco mais o drama desse dado, porque existe uma dificuldade, existe um problema não só no afastamento desse estudante da escola, nesse período em que a gente está vivendo a restrição, mas também o retorno dele depois é difícil, né, professor? Esse aluno que sai, ele, para voltar, é muito mais difícil, né? A questão é muito complexa, tá? Inclusive, eu tenho dito que está difícil num estado como o Rio Grande do Norte, que fez a renovação automática das matrículas 2020 para 2021, a renovação foi automática. O que é que isso significa? É importante a garantia da vaga para o estudante, né? Que não é mais um problema, nós só temos problemas em relação a vagas na educação infantil. Fundamental e médio, nós temos vagas para todos que procurarem a escola. Então, o que é que acontece? A matrícula, a renovação automática da matrícula, ela gera uma dificuldade, que é a de sabermos onde é que estão realmente esses estudantes. Será que se esses estudantes tivessem que ir até a escola para renovar, será que eles iriam mesmo, né? Exatamente. A renovação automática é para garantir o repasse de recursos, né? Garante isso, mas não se sabe... Não e se a vai, vaga para o estudante, né? Mas não se vai em busca daquele estudante para tentar resgatar, para saber se realmente ele, né, vai permanecer... Existe o movimento do Buscativa Escolar, que é uma iniciativa, inclusive, do Unicef também, não é? A Buscativa, que já desde 2017 e 2018 que há um movimento do Unicef nesse sentido de trazer os que estão fora da escola. E agora, na pandemia, eles têm dado um reforço para a necessidade das redes de ensino buscarem os estudantes que estão ausentes. O que é que acontece? Se você promove esse tipo de movimento de buscar os estudantes, mas você não cria soluções, não cria as condições para incluir esses estudantes, o Buscativa fica, de certa forma, comprometido o objetivo, né? Para isso, nesse momento, se não há retorno ao presencial, o país, o estado, os municípios teriam que estar garantindo as condições mínimas indispensáveis para o ensino remoto
para o ensino não presencial. Nós sabemos que vários estados distribuíram chips para garantir a conectividade. Nós sabemos que todos os municípios hoje do Rio Grande do Norte, e acho que do país, tem pelo menos uma operadora, sinal de uma operadora. E o Rio Grande do Norte ainda não adotou nenhuma medida nesse sentido, por exemplo, dos chips. E eu falo sempre que as soluções para a educação conviver nesse contexto de pandemia, elas são múltiplas, elas precisam ser múltiplas. Não é somente alguém falando, não é possível o retorno ao presencial, porque os estudantes vão se deslocar de ônibus, vai ocorrer um problema seríssimo de contaminação devido ao transporte, uma das questões abordadas, levantadas. E aí ninguém pensa que a maioria dos estudantes das escolas públicas, eles estão matriculados próximos às suas residências. Não dependem necessariamente de ônibus. Mas há aqueles que dependem de ônibus. Ok, os que dependem de ônibus, é preciso adotar uma outra estratégia para eles. O envio de atividades, a entrega do chip, fazer a aula remota para aqueles. E para os que não vão depender de ônibus, por que não pensar realizando o rodízio de estudantes, diminuindo o número de estudantes dentro da escola e das salas de aula, porque é impensável, num momento desse que nós estamos vivendo, como eu oscileio, às vezes, se dizer, mas ninguém sabe como é 30 alunos, 40 alunos dentro de uma sala de aula. Isso é o quê? A gente pensar a escola como se nada tivesse acontecido. E aí não dá para, num momento desse, a gente pensar a escola de forma convencional, como a escola era organizada e estruturada antes da pandemia. E aí é um pensamento muito limitado, né? Porque demais. Ou é o 8 ou é o 80 na linguagem popular. Isso. Né? Ou diz assim, não tem aula, não tem condição de ter aula, porque se voltar a aula é com 40 alunos dentro de sala de aula, com 50. Então, assim, e não tem um meio termo, não dá para fazer isso, fazer uma adaptação, fazer um rodízio, deixar uma parte que tem condição de estudar remotamente em casa e trazendo apenas aqueles... São possíveis estratégias, difícil, né? Divide a equipe docente, inclusive, né? Alguns ficam com as atividades dos que estiverem na escola, outros ficam orientando, preparando atividades para serem impressas e distribuídas. Então, há inúmeras soluções. Quem fica fechado apenas numa solução, pensando no modelo de retornar todo mundo ao presencial, todos ao mesmo tempo, aí realmente fica difícil e vamos aguardar todos a vacina chegar, todos estarem imunizados para pensar no retorno, e aí a gente não sabe quando é que isso vai acontecer. E 40% dos excluídos, conforme esse relatório do Unicef, são crianças entre 6 e 10 anos. Ou seja, da primeira infância. Exatamente onde está a base, né? Onde o processo de alfabetização e letramento acontece. Então, vamos pensar o que vai impactar 2 anos letivos, porque 2020 foi, 2021... Maio. Já estamos no mês de maio. Você que está chegando agora aqui no 12 em Ponto, estamos conversando com a professora Cláudia Santa Rosa. Ela já foi secretária de Educação aqui no Estado, é diretora executiva do Instituto de Desenvolvimento da Educação. Estamos analisando aqui os impactos da suspensão das aulas presenciais. Professora Cláudia Santa Rosa, uma outra argumentação levantada pelos defensores da manutenção do ensino remoto, como está hoje, é que a volta às aulas presenciais diminuiria ainda mais os índices de isolamento social, que já é baixo hoje, já são baixos. Estamos muito longe do isolamento social ideal, que seria na casa de 50%, 60%, 70%. Esse índice está na casa dos 40%. Mas eu pergunto para a senhora,
em que medida a suspensão das aulas presenciais realmente contribui para a manutenção do isolamento? A senhora avalia que realmente estudantes, até mesmo os professores, os docentes, estão conseguindo cumprir as medidas sanitárias, o isolamento social, por causa da suspensão das aulas presenciais? Olha, o contingente da população em idade escolar, o que as escolas movimentam aí por volta de 1.200.000 pessoas, quando a gente pensa todos os envolvidos, não é, redes públicas e particulares, realmente é um número significativo, é mais de 1/3 da população do estado. Se a gente pensa num possível retorno ao presencial e pensa em 1/3 da população circulando ao mesmo tempo na rua, até não sou eu que devo dizer, porque eu vou dizer conforme o senso comum. Existem aí os especialistas na área sanitária, né, na área de saúde, que estão aí para analisarem se é ou não viável, se é ou não possível. Mas o que é que eu penso? Se a gente tem 1/3 da população na rua, fora de casa, só se socializando, é possível que esse risco ele aconteça. Agora, eu não enxergo que é somente a escola aberta que gera riscos. Eu acompanho pessoas, até via as redes sociais, eu acompanho o movimento das pessoas e eu não visualizo que seja geral as pessoas que podem ficar em casa, que ficam em casa. Eu vejo, inclusive, uma certa hipocrisia. Alguns que discursam, que escrevem, que defendem as redes sociais, que choram, lamentam, mas viajam, inclusive viagens envolvendo aeroporto, voos, enfim. Então, assim, isso é todo mundo? Não posso dizer que são todos, mas eu posso dizer que eu não visualizo que é a escola a causadora, porque se assim fosse, a gente já teria indicadores melhores, porque as escolas estão aí há 1 ano e 2 meses fechadas, não é? O Rio Grande do Norte não voltou nunca às escolas públicas. Pois é, Ana, essa era a provocação que eu queria fazer ao fazer essa pergunta para a professora Cláudia Santa Rosa, porque a gente realmente não percebe cumprimento de isolamento social em função da suspensão das aulas presenciais. Se a gente tivesse realmente o cumprimento do isolamento social por essas pessoas que estão fora da escola, o número de isolamento social, o índice era para ser no mínimo de 50%. Pelo menos aí, considerando o cumprimento de todas essas medidas sanitárias. O que a gente vê na prática realmente é que estudantes que estão fora da escola estão procurando alguma ocupação fora de casa. Estão circulando fora da escola. A gente tem inclusive percebido a presença de muitas crianças já, aquelas mais vulneráveis, aquelas mais humildes, necessitadas, já indo para a rua pedir alimento, ajudando os pais, inclusive do trabalho. Então, assim, elas não estão na escola, mas também não estão em casa, né? É essa provocação que eu queria levantar aqui. Até porque os pais também nunca puderam parar, né? Os que pararam foram os demitidos dos seus locais de trabalho. E mesmo assim estão ou à procura de emprego ou fazendo alguma ocupação informal. Professora Cláudia Santa Rosa, eu lhe acompanho desde a época que você foi secretária de Educação. Eu queria que você dissesse pra gente, pros ouvintes 98, a real. O que é que você acha que vai acontecer? Não o que você espera, mas o que você acha que vai acontecer na educação em 2021 no estado? Olha, eu não vejo perspectivas, Marco, muito animadoras não, porque nós estamos no mês de maio, nós temos um posicionamento do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, no sentido de um retorno somente depois que todos forem vacinados. Nós estamos vendo que, embora o Brasil não esteja em relação a outros países em posição muito ruim em relação à vacina, ao ritmo, mas ainda é uma população muito baixa, um percentual muito baixo de vacinados. Todas as categorias hoje, elas reivindicam a essencialidade das suas atividades, a educação também.
para uma coisa, né, para a vacina. Para as outras questões, nós temos visto leis sendo aprovadas e protestos acontecerem para a educação não entrar como serviço essencial. E aí tem entrado as redes particulares. Então, concretamente, o que é que eu vejo? Um ano, 2021, outro ano comprometido. Para os estudantes que estão tendo condições de ter acesso ao ensino remoto e os professores, escolas que têm se desdobrado, têm feito assim, porque há professores extraordinários fazendo trabalhos fantásticos e conseguindo se manter vinculado aos seus estudantes. Para esses estudantes, esse problema, esses prejuízos, certamente estão sendo amenizados. Mas dados da própria Secretaria de Educação aqui do Estado, ainda em 2020, apontavam que mais da metade dos estudantes não estavam tendo acesso ao ensino remoto. A UNE é um movimento social em defesa dos estudantes. A UNE sumiu. Ninguém ouviu falar no Brasil a UNE. Onde está a UNE? Olha, em defesa dos estudantes. Nesse sentido, eu não sei onde é que está a UNE. Talvez a UNE esteja acomodada ou em sintonia com os sindicatos dos professores, que aí eu falo sindicatos pensando em vários estados, enfim, estão em sintonia talvez com esse posicionamento de retorno somente com a vacina, com a imunização. É uma pena, Perfeito, né? Esse é uma corporativismo em prejuízo aí do ensino de tantos estudantes. Isso é muito ruim, mas é ruim também a falta de planejamento com soluções no plural para várias situações. É preciso uma estratégia. Está faltando isso dos gestores, Está então. faltando. Só uma informação aqui antes da gente encerrar, a informação que chega da Secretaria Estadual de Educação com relação à questão da renovação da matrícula automática, a qual a professora Cláudia Santa Rosa se referiu no início da entrevista. A Secretaria informa que essa renovação automática da matrícula seguiu uma orientação do Conselho Nacional de Educação, que orientou não reprovar nenhum aluno, mas que os responsáveis pelos estudantes tiveram de ir à escola para confirmar a matrícula, caso desejasse que o seu filho permanecesse na série ano de 2020, neste ano de 2021. E que essa solicitação ficou aberta no portal Sigeduc. Agradecer aqui a professora Cláudia Santa Rosa, secretária de Educação do Estado, também diretora executiva do Instituto de Desenvolvimento da Educação. Obrigado, professora Cláudia, pelas suas informações, pelos seus relatos aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês o espaço, desejo lucidez, não é, para os gestores. Estamos nas mãos, os estudantes estão nas mãos dos que estão com o poder de decidir, de dar os encaminhamentos, não é? E torcer que a gente localize os estudantes, porque não basta, vou insistir, a matrícula da forma como tem sido realizado, se a gente não conseguir saber onde estão realmente os estudantes e um trabalho direcionado para eles. Perfeito. Obrigada, professora Cláudia Santa Rosa, pela participação hoje aqui no programa. Obrigada a vocês.